de hoje, então, escolhemos como tema tratar dos honorários advocatícios. A gente sabe que às vezes, o leigo não conhece como é que funciona essa sistemática e, e fica em dúvida, né, das formas que o advogado recebe seu valor pelos valores pelo serviço prestado. Então, em vista disso, a gente vai tentar explicar de alguma forma mais didática possível como é que funciona essa questão dos honorários advocatícios, tá? E começando, como sempre, pelo conceito que honorários advocatícios nada mais é do que o valor que o advogado recebe do cliente pelo serviço prestado, tá? Pode ser tanto esse serviço consultivo quanto um serviço litigioso, que é efetivamente ajuizar a ação em favor do seu cliente. Não, é que o termo honorários, os honorários são usados para qualquer profissional liberal, né? Honorários advocatícios, só para deixar bem explicadinho que a palavra é, né? Honorários Sim, para qualquer profissional liberal, honorários advocatícios é porque é para o advogado, né? sim, que é para Legal. especificar que Que tem a é dos. finalidade para o advogado. Na verdade ficou, como tu falou, né? Na verdade ficou assim conhecido pela população em geral honorários ligados a advogado, né? Sim, Mas tem honorários médicos, honorários de engenheiro, mas é por isso que tu falou, honorários advocatícios, mas cabe para qualquer prestador de serviço, profissional liberal, médico, engenheiro, também enfim. Mas recebe por honorário. ficou estigmatizado, digamos assim, que é honorários ligado a advogado, advocacia. Interessante isso aí, realmente. Sim. Bom, e aí, assim, os honorários basicamente são. Basicamente, existem outros ali, se tem outras denominações, mas basicamente são de três tipos, né? Que é o contratual, o sucumbencial e os arbitrados, tá? Ainda tem aquele que eles chamam de assistencial, né? Que às vezes é assim, um sindicato, né? Uma associação, contrata o advogado para os seus filiados ou associados para prestar serviços jurídicos, né? E aí eles acabam chamando de honorários assistenciais. Tá? Mas basicamente são esses três primeiros que eu citei, né? Que é o contratual, que é aquele que se faz um contrato, né? Pelo serviço que vai ser prestado pelo advogado. Tem o sucumbencial, que é aquele fixado no processo para o advogado vencedor da causa, né? Como um processo, em geral, tem a parte autora e a parte ré, né? Aquele que vencer, o advogado recebe uma porcentagem, que são os honorários sucumbenciais. Até por isso, sucumbenciais, né? Ou seja, a parte que Sucumbe. sucumbe paga a parte vencedora. E aí tem confusão, mas aí mais à frente a gente vai tratar, eu acho, né? E daí assim, depois tem os arbitrados, que na verdade os arbitrados é quando não tem um contrato, ou perdeu o contrato, sei lá, e, e aí as partes também não chegam num acordo, as partes que eu digo, o advogado e o cliente, né, não chegam num acordo do valor que vai ser pago pelo serviço, né, prestado, e aí se entra com um pedido de arbitramento para o juiz arbitrar qual seria o valor então devido pela prestação de serviço, né? O advogado vai lá, vai demonstrar todo o serviço que ele prestou e tal, e o juiz vai arbitrar um valor daí nesses casos, né, para tentar resolver essa questão de não chegar num consenso, né? Bom, vou começar a tentar esmiuçar um pouco mais a questão do contrato, esse contratual, né? Que é aquele que a gente faz geralmente no início da ação, antes mesmo de começar realmente o prestar o serviço efetivamente, né? Se recomenda que tanto para o advogado quanto para o próprio cliente deixar ali consignado num contrato, né? A prestação de serviço, né? Aí, para isso, é interessante constar ali o que basicamente vai ser o serviço, né? O serviço ser prestado, o que basicamente eles estão contratando ali. Vai se falar o valor, né? Óbvio, falar o valor que vai ser, a forma de pagamento, se parcelado, se é à vista, e em quando vão ser pagas essas parcelas, um possível índice de reajuste, né? Dependendo de como for entabulado o contrato, né? Claro que às vezes assim tem também no contrato vai dizer, tem que pagar, a gente coloca, por exemplo, se ganhar uma liminar, tem que pagar um valor, né, pro advogado desse valor
de repente a pessoa vai ter, com o benefício que ela vai ter. E então também se falar assim, ó, vai me pagar se ganhar e a partir de quando começar a receber. Então essas questões têm que ser tudo estipuladas preferencialmente, né, no contrato, para não haver depois esses litígios, né, eu acho que eu tenho que pagar tal, e aí o advogado acha que tem que ser antes, o cliente acha que tem que ser depois, e aí fica nessas pendências para não virar E judicializado. muitas vezes isso aí é gerado até mesmo por desconhecimento da parte, né? Que por ser leiga e não ser orientada, às vezes ela pode achar que determinado valor pertence a ela, como quando a lei diz que não, que pertence ao advogado. Então, por isso a importância de esclarecer, não é? O que realmente é do cliente, o que é da parte, porque muitas vezes o cliente acha que está recebendo algo a menos, a menor, digamos assim, que na verdade não, que na verdade é do advogado. Então, a importância do profissional explicar para o cliente que ele não tem obrigação, não sabe, ele é leigo, de saber que às vezes entra um valor, determinado valor no processo, ele acha que tudo é dele, quando na verdade a gente sabe que não, que a gente está tentando esclarecer aí, né? Sim. Outra questão que é interessante constar também no contrato é essas questões de custos processuais, que geralmente é do cliente, óbvio, né? Sim. Mas essas demais despesas, né, que possa ter de deslocamento, Diligência. diligências em outra comarca, se tiver que de repente contratar, exemplo, né, uma carta pregatória, que é aquela comandada no colega. juiz que comanda o município, não vou usar termos técnicos, mas que ele tem a jurisdição dele no município, para fazer a citação, alguma diligência no outro município, ele tem que mandar uma carta para o juiz de lá, para o juiz de lá dar ordem naquele Para município, cumprir né? aquela. Então, às vezes o advogado tem que se deslocar até o outro município ou contratar algum Sim, colega às vezes pode sair advogado. até mais em conta para o cliente, mas de qualquer forma, todas as custas decorrentes do processo, elas São são. despesas extras. O que tem que ficar claro é que o honorário é a remuneração. É como se fosse, né, falando ali, o salário do advogado pelo trabalho dele. Quer dizer, tudo aquilo que é extra, né, Sim, teria que não ser. está no pagamento dos honorários. E até isso é interessante, essa questão de constar no contrato. Eu não sei se eu vou me atropelar a pauta, mas de qualquer maneira, a importância de quando tem aquela conversa preliminar inicial do cliente com o advogado, é o advogado explicar, porque muitas vezes, eu acho que todo advogado já teve isso aí, não, mas doutor, mas é causa ganha, né? Infelizmente, a gente sabe que tem, como todas as áreas profissionais, que não, é causa ganha. E o profissional ele nunca pode prometer que é causa ganha, porque primeiro depende de um juiz, de uma turma. E a atividade, isso consta, inclusive, na lei, enfim, no Estatuto da Advocacia, a atividade de advocacia é uma atividade de meio, não de fim. Ou seja, o que o advogado tem por obrigação quando ele é contratado? Zelar, cuidar dos prazos, agir com correção, com técnica, enfim, tudo isso aí é obrigação do advogado, mas ele não pode prometer o ganho, porque a advocacia, como eu falei, não é uma atividade de finalidade, enfim, não pode prometer. Então as pessoas dizem, pá, mas perdi a ação, não vou pagar, digamos assim. E não, ele teve todo o serviço. O advogado, ele fez o serviço correto, ele atendeu os prazos, enfim, não depende dele. O direito O julgamento é é dele. então isso às vezes causa muita confusão. Então é importante a gente frisar esse detalhe aí, Achei não é é? importante. Sim, o cliente, claro, salvo casos assim que a gente faz o que a gente chama de contrato de risco, né? Sim, Que essa é uma questão, por isso que eu te porcentagem, perguntei se eu não ia. é uma porcentagem sobre o que o cliente vai ganhar com a ação, né? E basicamente isso é o que o advogado ganharia, né? Então fica atrelado a ganhar ao cliente ganhar a ação, aí, bom, aí perdeu, né? Aí não Ah, tem o que sim, fazer, sim, nesse caso específico. mas em geral, quando se usa a sistemática de que tu paga uma entrada, digamos assim, um valor fixo e mais uma porcentagem para o final, ou só um valor fixo, aí independe do resultado da causa, o cliente teria que pagar para o advogado de qualquer forma, pelo serviço que ele está prestando, porque ele vai lá, realmente ele vai fazer a ação, ele vai fazer todas as peças processuais que precisa, vai de repente recorrer e uma série de coisas, e esse serviço tem que ser pago. Porque Claro que isso não afasta em absoluto o interesse do advogado em ter isso na causa, até porque, mesmo sendo assim, ao final, ganhando, vai ter a chance de receber os honorários sucumbenciais, que é sim, aquele claro. que tu havia falado inicialmente, né?
Mas é interessante a gente deixar claro Esse isso. contrato de risco, ele não é a regra, né? A regra é que seja contratado entre o cliente e o advogado o valor de honorários. Esse contrato de risco em algumas ações. Geralmente se usa muito isso aí em ações trabalhistas, né? Não seria o risco, mas seria a porcentagem em caso de êxito, né? Não necessariamente. Em outros casos também, né? Se usa geralmente nessas ações que às vezes tem uma grande possibilidade de êxito e o cliente de repente não tem condições realmente para pagar ou desembolsar, ele só vai conseguir pagar se ele receber, né? E aí, claro, vai do caso a caso e aí o advogado avaliar, né? Depois a gente até vai ver que tem alguns balizadores aí, né, que a gente usa para fazer essas cobranças dos clientes, então às vezes nem é tão permitido assim a gente assumir esse risco. Bom, e aí só para complementar ali, além dessa questão dessas diligências em outros municípios, né, de repente recursos, né, atuação já numa esfera recursal, a sustentação oral, que a gente chama, que é quando a gente entrega as razões escritas, que a gente chama, o recurso, né? Entrega as razões escritas, mas também no dia do julgamento pode o advogado ir no julgamento e fazer o que a gente chama de sustentação oral, é dar as razões por que o recurso tem que ser aceito, né, o procedente, ali falando diretamente com os jogadores, né? Sejam desembargadores, ministros. A gente vê bastante isso agora na TV, às vezes pelo STJ, STF, né? Como é popularizado isso aí, né, pessoal? Quando começaram a transmitir mais alguns julgamentos de maior monta, assim, de maior interesse, e aí acabou aparecendo isso. E é interessante isso aí, até constar no contrato. Porque o que acontece? Muitas vezes, em caso de recursos, não necessariamente, ou seja, a sustentação oral não é obrigatória, não. Ela pode haver. É um serviço a mais que, por óbvio, eu acho que embasa mais o recurso, não é? Então, mas ele é um serviço que, geralmente, por ser um serviço que não é obrigatório, é facultativo, muitas vezes tem que ser acertado essa sustentação oral. Até porque existem casos mais complexo, que às vezes contrata um advogado, esse advogado tem uma parceria, tem um colega mais especializado que vai fazer a sustentação oral, não é? Então, por ser uma parte no processo prevista, mas não obrigatória, facultativa, então tem que ver com a parte, inclusive isso, olha, a gente tem a possibilidade de fazer uma sustentação oral lá para deixar mais fresco na memória do julgador lá o que a gente colocou no papel, se a parte vai querer ou não. Na verdade, isso aí é bom esclarecer que é uma decisão da parte. O advogado vai dizer, a gente pode fazer isso, mas o advogado disponibiliza, mas claro, a parte pode não querer arcar com esses custos, né? E claro, daí assim, quando o advogado também vai fazer uma diligência em outro município, outro estado, tal, o cliente vai acabar, salvo se houve uma contratação diferente, mas em regra acaba pagando todas as despesas de locomoção, de alimentação, de hospedagem, né? Seja lá o que for necessário daí para o advogado fazer essa diligência, né? Então, basicamente isso. Ali também é interessante dizer que quando vem no contrato, mas o contrato não diz ao certo, né, quando é que tem que pagar o valor que ali de repente ficou fixado, o estatuto, né, define, o estatuto da ordem define que presume-se então que seja um terço na hora da contratação, né, um terço daquele valor que foi fixado. Claro que aí daí a gente está falando desse valor, o valor exato, o valor em dinheiro ali que se trata, não é uma porcentagem, né, do que a pessoa ganhar, se ganhar a ação, mas nesse valor ali digamos assim, de entrada, seria esse 1% na assinatura da procuração do contrato, depois um terço no momento da sentença. 1%, um terço. Um terço, desculpe. Então, um terço na contratação, um terço na sentença e o restante no final do processo. Então, esse é basicamente o que traz a lei para esses casos. Por isso a importância do contrato ter todas essas questões bem especificadas, né? E também, assim, se o contrato ele for muito genérico, ele acaba entendendo que a atuação do advogado ali no contrato é só até o primeiro grau. E aí, havendo a necessidade de recurso, teria que se contratar o serviço novamente, digamos assim, ou se estipular um outro
valor para a parte recursal, né? E aí, né, teria que ser refeito, né, ou fazer um contrato novamente daí para essa segunda fase, digamos assim, do processo. Então, essas questões têm que ficar bem claras no, na contratação para não ter esses problemas, né? Então, por isso que a gente diz, é importante que tanto o advogado, né, para se defender, para ter um título, ter uma coisa escrita certinha, quanto o cliente também ter esse contrato para saber, ó, é isso. Então, claro, a ideia aqui também é esclarecer para o cliente, para quando ele for fazer a contratação com o advogado, saber o que ele está contratando, porque muitas vezes a pessoa não conhece, né, não sabe como é que funciona, às vezes é a primeira vez até que vai precisar entrar com ação, e ela não sabe esses trâmites todos, né? Tu faz um contrato lá, que o contrato não diz até onde é a atuação, tá, pra ela, ela vai achar que é todo o processo. Aí daqui a pouco ela toma uma surpresa, não, tá, saiu a sentença, mas agora a gente tem que recorrer. E aí para recorrer tu vai ter que me pagar mais um tanto, né? Então é interessante o cliente já saber disso para também já estipular. Não, eu quero já me dar um preço para o processo inteiro, me dar um preço, né, pelo menos para atuação em todo o processo. Vai ter a sustentação oral, vai ter o direito à sustentação, não vai ter o direito, e o contrato já tem que prever isso, de preferência, né? Inclusive as despesas, né? Qualquer despesa, que ainda que seja praxe, é importante que isso esteja ali no contrato também, até para ter essa transparência do advogado com o cliente, para dizer, ó, se tiver, já fique, né, sabendo de antemão que essas despesas têm que ser custeadas por ti, cliente. Então, é interessante assim isso, a gente esclarecer bem isso assim para a pessoa saber que tem todas essas fases e que ela tem que se atentar a isso na hora de fazer um contrato, né? Porque é aquela coisa também assim, o advogado, quando vai procurar o advogado, às vezes pode procurar mais de um. Aí um vai dizer para ti, é X para fazer. Aí tu vai no outro, o outro diz assim, meu é 2x. Só que aquele que cobrou X é para fazer só a primeira instância, né? Só a primeira parte, só até a sentença. E o outro não, o outro é 2x, mas é todos os recursos, parte de execução e tal. Então isso Sim. vai fazer diferença. O cliente em tese que não entende vai achar, não, vou fazer com que me cobrou menos, né? Mas depois lá na frente talvez o menos saia mais, né? Porque você vai fazer a parte recursal e tudo mais. Então são questões que é interessante ele entenderem, né? É o cliente entender para saber exatamente o que está sendo contratado de serviço, né? Sim. E outra parte interessante que só para da questão ainda dos honorários contratuais, só para finalizar, aí a questão pro advogado é que o advogado pode juntar no momento que for expedir o pagamento, lá, a ordem de pagamento, ou antes do precatório, quando for contra a Fazenda Pública, tu pedir que sejam esses se fazer a reserva desses honorários contratuais. Então, Anexo contrato. isso, o advogado junto com o contrato de honorários no processo. E vamos lá, o cliente tem 100 mil para receber e o contrato de honorários prevê 20% para o advogado. O advogado já junta isso no processo e separa-se já os 20% para o advogado e o restante já fica para o Já cliente. solicita que quando sair, já saia pagamento separado, que é do cliente, que é do advogado. Isso, Para não exato. haver confusão. Já não ter problema de repente, o cliente receber e não querer te pagar e do advogado ter certeza que vai receber. Agora, claro, né? Aí tem os detalhes que é interessante saber. Às vezes tem alguns advogados que não explicam isso para o cliente. Sim. E daqui a pouco vai cobrar ainda sobre o restante que sobrou, né? Então é bom que o cliente também saiba disso, né? Quanto que foi pago, quanto que ele recebeu, como é que foi feita essa divisão, por que desse valor, né? E aí, de repente, pedir uma prestação de contas para o advogado para ter tudo isso certinho, né? Para saber como é que foi pago. E, bom, assim, basicamente sobre os honorários contratuais seriam isso, né? Essas possibilidades aí. Depois, A questão, só antes de fechar, diga. a questão que falou das despesas, também é importante esclarecer que despesas é uma coisa, despesas de diligência e as custas processuais são outras, né? Sim, sim. Então, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa procura, tem uma ação X, coisa e tal,
e quanto é que vai ser o serviço, o que eu vou ter de despesa, pessoal. E às vezes a pessoa engloba tudo, honorários, então é importante dizer, olha, os honorários vão ser esse, contratado, e vai ter as custas judiciais, quantas são quais são as custas? Aí, no momento que a gente vai ajuizar a ação, vai ser feito para a contadoria um cálculo, desde que a pessoa não tenha a gratuidade da justiça, vamos dizer assim, e aí que a gente vai saber o valor das custas. E às vezes esse valor dá alta, então a pessoa tem que saber bem que, além dessas despesas de diligências, hospedagem, é uma coisa, e as custas judiciais, que são o que o Estado cobra para fazer aquela judicância, aquela jurisdição, ela vai ter que pagar também as custas da parte. Então isso é interessante, só para, eu acho que a gente não Sim, tinha não, tocado. Sim, é que na maioria dos casos, né, se consegue a assistência Infelizmente, judiciária cada vez gratuita. menos, né? É. Cada vez mais a justiça ela É. tem criado parâmetros que dificultam mais a assistência. Dependendo do tipo de. Porque tanto abrir uma gaveta, tanto é assim que se a gente for ver a lei ela diz que basta a pessoa alegar aí por suficiência, que o juiz tem que dar o despacho e conceder, cabendo a outra parte, no caso, impugnar. Mas já não é mais assim, agora os tribunais já criam parâmetros, né? Sim, fecha a mas gaveta. as pessoas têm esse. Sim. De associar, não, mas eu peço assistência. Como tu falaste, nem sempre se consegue. Salvo quando é nos juizados. Os juizados, em primeira instância, qualquer pessoa não tem as custas judiciais, independente da hipossuficiência ou não. E em caso daí de recurso, depois de condenação, e não há também a condenação na sucumbência. Não sei se eu estou abrindo muitas gavetas aqui, mas enfim. Não, mas é interessante É, até para a sim. pessoa saber que essa parte realmente não tem de custos. E realmente no juizado não vai ter custas, mas lá, se Em caso necessário de recorrer, ele vai ter que pagar. e a sucumbência no E as juizado. custas no recorrer de todo o processo, né? Porque Todo o é da processo. primeira instância e assim. E em caso não há sucumbência no primeiro grau. Isso. E em caso do recurso, que a gente chama de recurso nominado, a parte perdeu o recurso, aí vai haver a sucumbência. Então, as pessoas, até no juizado, a pessoa acha que não tem custo, não tem sucumbência, até a página 1. Então, só para a gente deixar bem claro, assim, porque são vários termos, né? As pessoas às vezes não entendem. Existe o que tu paga por advogado, que são os honorários advocatícios contratuais. Tem aquela parte das despesas, que pode haver ou não, né? Que é esses deslocamentos, alguma questão que o advogado tem, alguma diligência que o advogado precise fazer, ou até contratar outro para atuar em alguma outra comarca, né? Em outro município, estado. Tem as custas do processo, né? E aí as custas independem, não estão englobadas nesse contrato, nos honorários, que é bem isso que tu disse. A gente faz um contrato e aí depois a gente diz para o cliente, tem que pagar tanto de custo. Não, mas como eu já tinha definido um valor? Não. E nem tem como dizer o quanto vai ser as custas. Porque... O valor que se paga ali é para o advogado e ponto, só. Aí tem as custas que tu vai pagar para o judiciário, nem é para o advogado. Também às vezes dá essa confusão das custas como se fosse para o advogado. E não, essas custas é o que o judiciário cobra, né? Para ele mover a máquina pública, né? Para atuar, para ele apreciar o processo e tal. Então, para deixar bem claro isso. E, claro, em alguns casos, o cliente tem direito à assistência judiciária gratuita, que exime ele de custas e dos honorários sucumbenciais, que a gente vai tratar agora na sequência, e dos honorários contratuais. E aí sim, mas isso tipo, não é uma regra, ele é um direito que pode assistir o cliente. Hoje em dia meio que se balizou, pelo menos no civil, pessoas que recebem até 5 salários mínimos, né? Já teve 10, e por isso meio se popularizou, porque como no Brasil dificilmente a maioria das pessoas não recebem 10 salários mínimos, então muitos se entravam no judiciário com assistência judiciária gratuita. Então várias pessoas que já fizeram processo hoje não entendem por que tem que pagar, se lá atrás nunca precisou. E é por isso que é essa questão, eles já estão diminuindo, né, a questão. Então pessoas com 5 salários mínimos agora aqui, que tem até 5 salários mínimos que tem direito. Agora, claro, também assim, para não fugir muito do assunto, 5 é para a pessoa dizer, se eu comprovar que eu recebo até 5 salários mínimos, eu conseguiria a JG, em princípio conseguiria assistência judiciária gratuita. Se eu recebo mais do que isso, aí tem uma série de comprovações que a pessoa precisa fazer para dizer que ela não tem condições de pagar, ainda que receba mais do que isso, porque daqui a pouco tem dívidas e né, seja lá que forma ela possa demonstrar. Mas, em regra, com 5 tu tem... E é importante esclarecer, embora seja uma questão mais técnica, mas interessante,
que é a pessoa que ela está litigando sobre o abrigo da gratuidade da justiça, ela, em caso dela perder a causa, não é que o juiz não condena ela a sucumbência, ela é condenada, só que o juiz faz aquela ressalva de que fica suspenso a sucumbência. Agora, se essa pessoa, durante o trâmite, e a outra parte comprova que ela, por A ou por B, ela não é mais suficiente, ela pode ser revertida. Ela é condenada Sim. na sucumbência. Sim, ela Só que o juiz manda, suspende a exigibilidade. exigibilidade. Então é Fica interessante. 5 Mas, anos. claro, via de regra na prática é isso. Se a pessoa está hipossuficiente, ela não vai pagar a sucumbência. É dificilmente É muito difícil. se vê a É pessoa muito conseguir difícil. reverter, né? Mas Depois. é só para. Porque a pessoa Não. pode pegar a sentença e dizer, mas olha, eu tô. Mas aí, olha até o fim, suspensa a exigibilidade. Isso, sim. Aí tem essa Essa ressalva aí. E bom, daí, prosseguindo, né, a gente teria os honorários sucumbenciais. E aí os honorários sucumbenciais é aquilo que o juiz estipula em favor do advogado da parte que venceu o processo. Então, basicamente é isso. É um valor que se estipula para o advogado da outra parte, que se for vencedora, né? Então, o teu cliente também, se no teu processo tu perder, o cliente perdeu o processo, né? O cliente que tu representa, esse cliente vai pagar para o outro advogado, né? Essa porcentagem que vai ser estipulada pelo juiz, né? O juiz que vai estipular o valor. Sim. Geralmente é entre 10% e 20%. Aí tem uma série de outras ali contra a fazenda, tem outros porcentagens, mas em geral é entre 10% e 20% do valor da causa, né? Aquele valor que se deu quando se entra com o processo, já dá um valor que se busca com a causa. Ou, quando não tem, aí do proveito econômico, que a gente diz que é mais sobre o valor exato, né? Daquilo que vai fazer um cálculo efetivamente. Como é o caso, por exemplo, de dano moral, tu não sabe exatamente. Tu vai pedir o quê de dano moral? Tu até diz, eu quero, sei lá, 10 mil de dano moral. Mas tu não tem certeza que aquele dano moral não tem um lugar que diga, para isso é 10 mil. Entende? Então não tem como saber. Então vai ficar sobre o valor que o juiz definir, né? Geralmente o juiz arbitra sobre o valor da condenação, né? Na via de regra ele bota na sentença, nesses casos que tu fala. É que eu digo proveito Porque econômico, mas acontece? seria a condenação. A pessoa entra pedindo, vamos dar um exemplo, 100 mil de danos, valor da causa 100 mil reais. E a parte, ela ganha em parte o processo, o juiz arbitra de 50 mil. Então ele não vai dar 10%, digamos, que ele condena sobre 100 mil valor da causa. Ele vai condenar sobre o valor da condenação, que é 50 mil, porque não teria lógica, né? Sim. Então essa diferenciação é importante. E daí assim, quando porventura, né, seja uma causa lá que seja um valor baixo, que a gente chama, né? Valor irrisório, né, que se chama. Acontece. Aí o juiz vai arbitrar os honorários num valor. Aí ele vai verificar, ficar fugindo um pouco desses 10 ou 20% do valor da causa, porque, uma causa de 100 reais que seja, porque tu pode entrar com a ação, o valor que seja. Então, 100 reais a ação. 10% de 100 reais é 10 reais. Tu atuou num processo para ganhar 10 reais? Não, né? Aí o juiz vai arbitrar um outro valor. Geralmente dentro do serviço. Você vale daquele, não me lembro de cabeça o artigo, né? Que ele, ao estipular os honorários, ele vale o zelo do profissional, o trabalho que ele teve no processo. Então, baseado naquilo, o juiz mensura o valor, vê o valor da causa e estipula a condenação de sucumbência. Hoje ele já tem um artigo, né, recomendando que seja pelo valor mais ou menos que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados estipula para aqueles casos, né? Como honorários, ou o limite de mínimo, né, de 10%. Nem sempre é atendido. Mas aí tem que mas pelo menos o que for maior, né, o que for mais vantajoso, digamos assim, para o advogado. Então, geralmente fica nesses termos, né, a questão da sucumbência. Claro que aí, quando a gente fala, o processo tem toda uma série de fases, então pode ser que tu perca na primeira instância e teria que pagar para o outro advogado, mas daqui a pouco tu ganha na segunda instância, então o teu advogado passa a ter o direito a receber. Então, na verdade, essa definição efetiva de para quem tu vai, qual dos advogados vão receber, aí se faz mais no final do processo, quando já não tem mais o que se discutir, né? Trânsito em julgado, que chama. Claro, depois a gente vai ver que tem a possibilidade de até os dois ganharem,
né? Dependendo de como for Compensação. Aí, depois que a gente podia falar também, é da tabela da OAB, né? Que é um balizador, mais ou menos, do que a gente cobra, do que se cobra. Eles pegam ali o valor médio, né? Do que se cobra para certo serviço. Então, tem uma série de serviços lá, em direito do consumidor, em direito civil, né? As várias as possíveis ações que existem nessas matérias. E aí se estipula um valor digamos, de entrada, né? Vamos deixar assim, e mais um valor, uma porcentagem para o final, né? E aí, assim, essa porcentagem, esse valor inicial é o valor que eles entendem como mínimo para o advogado cobrar. E a porcentagem é um valor médio, né? Até o advogado pode jogar, em tese, poderia jogar com essa porcentagem e pode ser a mesma, só para ele ter uma base de quanto cobrar do cliente. E claro que assim, o cliente também pode ir lá no site da OAB, né, e olhar essa tabela, ela é pública, está lá no site, procurar por tabela de honorários da OAB, até para ter uma noção, se ele quiser, né, e buscar de repente algum advogado e saber mais ou menos o quanto pagaria para fazer uma ação. Claro que a tabela em si tem casos e casos, que às vezes a gente tem que sopesar, né, para ver. Ela dá um balizador, mas nem sempre às vezes dá pra gente seguir, que é, ainda que eles determinem que seja seguido aquilo como mínimo, que é um caso, por exemplo, que já aconteceu comigo, de para fazer uma revisional de um contrato, a tabela previa 5.000. E a discussão no contrato era de 4, 3, 4 mil. Então, o cliente não ia me pagar 5.000 para ele discutir 3, óbvio que não. Sim. Então, é mais fácil ele pagar os 3 e estar resolvido o problema, né? Então, tem casos que não dá para seguir, né, estritamente a tabela, mas em regra a gente tenta se seguir mais ou menos o. E importante também dizer que já ocorreu o caso, acredito com vocês também, que a pessoa procura a gente, né, para um determinado serviço e, bom, pergunta os valores honorários, a gente diz tanto. E a pessoa, mas o profissional X me cobrou tanto, e a tabela é o máximo tanto. Não necessariamente o profissional está errado, porque a tabela da OAB é um balizador. Na Ou seja, realidade, não está obrigado aquilo ali. O profissional, claro, desde que não faça uma coisa absurda, ele tem a liberalidade de cobrar um pouco a menos, até um pouco a mais, se ele julgar. Mas, como o Fabrício falou, ela é um balizador para ter uma média, ter uma na ponderação. realidade o valor da tabela seria para ser o mínimo, né? Isso é o mínimo. Ser o mínimo. Seria para ser o Justamente. mínimo. Aquele valor, digamos, o fixo, né? O valor de pré-definido ali, de entrada, digamos assim, né? Para entrar com ação, que nem eu falei aqui, exemplo, né? Ação revisional é 5.000 mais 20% do proveito econômico. Os 5.000, seria o mínimo. Para entrar com a ação. Para entrar com a ação. Independente E a da- porcentagem é uma média. Então, na porcentagem, tu teria como. Porque na OAB, né, a gente tem o código de ética, né? E seria cobrar menos que a tabela, seria uma forma de captação de cliente. Eles chamam de aviltamento de honorários, né? Então, tem que ter essa mas cuidado. claro que, né? A gente Sim, sabe desde que seja uma questão dentro do razoável, né? É uma questão justificável, que nem essa que eu te disse. O cliente vai entrar com a ação e vai pagar mais para o Sim, advogado do não que ele tem tem valor. para ganhar com a ação, não faz sentido entrar com a Faz ação. sentido. Né? Bom, e aí outra questão que de repente é interessante a gente falar é também só para deixar claro, né? Também é uma questão que os clientes às vezes ficam na dúvida, e porque esse é o objetivo do programa, a gente não está explicando para advogado como é Sim. que é sempre o cliente tentar entender como é que funciona, que é a questão da compensação de honorários, né? Que com o novo código, antigamente, existia essa compensação, que é o ganho parcial, digamos assim. O advogado lá entrou com a ação, pediu 100.000, recebeu 60 e foi sucumbente, ou perdeu 40 mil. Decaiu, que eles chamam. Então, aí se estipularia uma porcentagem sobre o valor, sei lá, 10% para cada um. Então, seria Sobre os 40 de um. sobre os 60 de um e os 40 do outro. Se compensariam, antigamente se fazia isso, compensava esses valores, e o advogado vencedor ganhava a diferença, somente a diferença. Justamente. Mas com a entrada do novo Código de Processo Civil em 2015, 2016, mas de 2015, eles passaram a não permitir mais essa compensação, por ser Vai ganhar aquilo que por ser do advogado. Então,
as partes, cada um pagaria pro advogado adversário, digamos assim, nesses casos de sucumbência parcial, né? Isso aí tem lógica, se tu for ver, porque se sucumbesse uma verba do advogado, o que acontecia antes do novo Código Civil, novo que já não é tão novo, Código de Processo Civil, com a compensação de honorários, fazia uma compensação para beneficiar a parte que perdeu a ação, sendo que, na verdade, aquela verba não é dela, é do advogado. Então, se decaiu o direito, o advogado mesmo, que da parte, ele tem direito à sucumbência dele, assim como a parte vencedora. Então, isso é interessante, né? Sim. Então tem isso, né? Foi vedado essa questão dessa compensação. Para não haver isso, né? De o advogado acabar Sim. recebendo só a diferença. E claro, também esses honorários, essa decisão judicial que fixa, né? O arbítrio, os honorários e até o contratado, eles passaram a ser título executivo, né? Então, se o cliente não paga o advogado, mesmo tendo recebido, né, o serviço, né, prestado, tudo, até de repente recebido valores, mas não repassa o que ficou acordado com o advogado, ele pode, o advogado, entrar com ação de execução já direto, né, executar aquele valor. e executar aquele valor para buscar esses valores. E esse título executivo, além de ser um título executivo, ele tem caráter alimentar, que a gente chama, né? O que vem a ser isso? Ele tem prioridade sobre outras cobranças, certo? Ou seja, os honorários, eles tentando tirar do juridiquês esse caráter alimentar, é uma verba que é fundamental para a subsistência do advogado. Então, é como o trabalhador da CLT tem o salário dele, assim, a grosso modo, uma compensação numa comparação mais tosca é isso. Os honorários seriam o salário da pessoa que tem recebe pela consolidação dos vencimentos. E ainda tem, assim, esse crédito também, os honorários, né, eles têm privilégio na falência, recuperação judicial, concurso de credores, né, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Então, ainda teria essa, né, preferência de pagamento. Então, mas basicamente seria isso, tá? E depois, assim, o prazo de prescrição para cobrar esses honorários, né? Se de repente o cliente não pagou, lá tu vai querer cobrar dele. Então tem um prazo, não pode ficar indistintamente, né, aguardando, que é de 5 anos por lei, né? Claro que daí, assim, a partir de quando começa a contar o prazo de 5 anos? Aí depende do que tu estipulou no contrato, né? Para saber exatamente quando é que vai passar. Mas assim, estipulou uma data específica daí do vencimento desse contrato, né? Do vencimento que ficou estipulado, ou da condição, né? Também pode ser do trânsito em julgado, quando não tem especificamente, né, essa questão. O trânsito em julgado para a gente poder explicar, é quando o processo tramitou e não tem mais, não cabe mais recurso, não tem mais como, não teria mais como mudar aquela decisão. Então, claro que em direito ainda tem suas exceções aí, mas a gente não vai entrar nisso, porque na regra é isso. Na regra não caberia mais discussão. Claro que quando é um serviço extrajudicial, é quando tu concluiu o serviço extrajudicial, tu entregou aquele serviço extrajudicial. Aí, claro, aí depois tem caso de desistência, né, ou transação. Transação é quando faz um acordo, né, aquele litígio, digamos assim, se entrou num acordo. E aí, a partir do acordo, seria as contagens de 5 anos. E tem ainda dos 5 anos a partir da renúncia ou do revogação do mandato, né? Que é tu dá a procuração para o cliente, para o advogado, aí tu pode revogar no tempo depois, não te quero mais como advogado, tem essa revogação, esse advogado teria como te cobrar, começa a contar ali o prazo dele de 5 anos. Ou se o próprio advogado renuncia, né? Diz, não quero mais ser teu advogado, e renuncia isso, os poderes que foram dados para ele, para representar. Que aqui também outra gavetinha, que não é um assunto, mas também é interessante eu tenho que tratar, que é isso que o Fabrício falou. Assim como o cliente ele tem direito de revogar a qualquer momento a procuração que ele dá para o advogado tem direito a renunciar sem explicitar as razões. Ele pode, de foro íntimo, renuncia àquela procuração, né? E aí ele tem 10 dias subsequentes para seguir até que a parte contrate o advogado. Só para não passar batido esse ganchinho.
E também, assim, por fim, né, dizer a questão de uma possível pedido de prestação de contas, né, do cliente para o advogado, dizer, ó, tá, quanto que a gente efetivamente recebeu? Claro, isso se o advogado se negar para prestar essas contas, né, seria, em tese, seria uma obrigação do advogado dizer, olha, a gente recebeu tanto no processo, eu te cobrei tantos por cento de contrato de honorários, essa aqui foi, tirei tanto, e dar esmiuçado mais ou menos o que que foi pago, por que que foi aquele valor pago para o cliente, né? E o quanto ele teve para receber no processo, essas questões. Mas dado de forma esmiuçada, né? Também o cliente teria 5 anos para discutir isso judicialmente. É isso aí. E, bom, basicamente sobre os honorários advocatícios, acho que seria isso, assim, a gente até falou bastante, eh, mas acho que é só para dar mais ou menos uma base e também para o cliente, para contratar um advogado, saber mais ou menos o que que ele tem que exigir ali, ou pedir para constar, para ter certeza do que ele está contratando, né? E não ficar, contratar uma coisa e depois ver que não é bem aquilo que ele estava pensando. E justamente, até por isso, além de tudo isso aí, é importante ele perguntar qualquer dúvida que ele tenha para o advogado é obrigado a explicar para ele, até porque ele não tem conhecimento. Então, quanto mais ele perguntar, ele não precisa ficar receoso, até porque é um direito dele, né? Ah, vou pagar tanto, por que que é isso aí, porque serviço, até tudo. Aí evita uma série depois de questões que podem dar dor de cabeça tanto para o cliente como para o profissional, para o advogado, né? Então, interessante isso aí. Bom, então a gente entende que sobre o contrato, sobre os honorários advocatícios, seria isso que a gente teria para falar, pelo menos hoje. Sempre reforçando, né, aquela questão de qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, possam enviar ali nos comentários assuntos que queiram diferentes, né, que queiram que a gente aborde, ou até dentro desse mesmo tema, né, alguma coisa que a gente possa se aprofundar. Uh, Coloque ali que a gente, na medida do possível, vai fazendo, né, e abordando os temas. Mas creio que por hoje era isso. Isso aí.